Hoje continuaremos a abordagem dos temas consonantais da terceira declinação. No vídeo passado, foram considerados os temas em consoantes oclusivas, ou seja, em guturais, k, g e ch, kh, em labiais, p, b, e em dentais, t, d. Neste vídeo, abordaremos os temas em líquidas, aqueles temas que terminam em L e em R. Então, abordaremos os temas com a marca em líquida, em L e em R. Esse quadro aqui à direita, no alto, apresenta todos os temas consonantais que serão abordados. Os temas em oclusivas, que já foram abordados no vídeo anterior, os temas em líquidas, que estão sendo abordados agora neste vídeo, os temas em nasais e os temas em sibilante, que serão abordados nos próximos vídeos. Como no caso dos temas em oclusivas, nós vamos separar entre os substantivos masculinos e femininos por um lado e os substantivos neutros por outro lado. O nominativo singular dos temas masculinos e femininos em líquida. A regra geral é: o nominativo singular, ele nem recebe o S, nem alonga a última vogal do tema. No entanto, há algumas exceções, tanto do grupo em L quanto do grupo em R, exceções em que o nome alonga a última vogal do tema. Em L, um exemplo dessa exceção é a palavra sal, que significa sal e tem o A alongado no nominativo singular. É uma palavra masculina, o genitivo é salis, com A breve. Com relação aos temas em R, também há pouquíssimos temas que recebem um alongamento na última vogal do tema. Por exemplo, lar, que é uma palavra masculina, tem o A longo. Lar, em geral, é usado no plural, lares, e significa os espíritos que protegem as casas. O genitivo é lares com A breve. Um outro exemplo é um exemplo de um adjetivo, na verdade, não de um substantivo. O adjetivo par, que tem o A longo no nominativo singular, mas A breve no genitivo, pares. Dois outros exemplos são palavras gregas. Aer, que significa ar, o E é longo no nominativo singular, mas é breve nos casos em que recebe uma terminação. O genitivo singular é aeris com E breve. Um outro exemplo, aether, que significa éter, também uma palavra do grego, de origem grega. Ela tem o E longo no nominativo singular, mas breve nos casos em que recebe uma terminação, como, por exemplo, o genitivo aeteris. Vejamos agora alguns exemplos de substantivos de tema em líquida. Inicialmente de tema em L. Sal significa sal, genitivo salis. Pugil, pugilista, genitivo pugilis. Wiggle, sentinela, genitivo wigilis. Sol, sol, genitivo solis. Cônsul, cônsul, genitivo consulis. Exul, exilado, genitivo exulis. Todas essas palavras são de tema em L e a declinação é muito simples, consiste simplesmente em acrescentar as terminações dos temas consonânticos ao tema do genitivo singular.
Agora, alguns exemplos de tema em R. Caesar significa César. Genitivo Caesaris. Anser, pato, ganso. Genitivo anseris. Câncer, câncer, a doença. Genitivo cânceres. Later, tijolo. Genitivo lateris. Passer, pardal. Genitivo passeris. Mulher, mulher, esposa. Genitivo mulieres. Tuber, que é uma espécie de macieira. Genitivo tuberis. Também aqui no caso dos temas em R, a declinação é muito simples. Basta acrescentar as terminações dos temas consonânticos ao tema do genitivo singular. Vejamos agora alguns exemplos da declinação das palavras. A palavra sal, que significa sal, pode significar também mar. O genitivo é salis. Reparem que essa é uma das poucas palavras que tem o nome nativo singular alongado, ou seja, tem a última vogal do tema alongada no nome nativo singular. Nominativo sal, vocativo sal, acusativo salem, genitivo salis, dativo sali, ablativo sale. Plural, nominativo sales, vocativo sales, acusativo sales, genitivo salum, dativo salibus, ablativo salibus. Um outro exemplo, sol, que significa sol. O genitivo é solis. A declinação é muito simples também. Sol, sol, solem, solis, soli, sole. Plural, soles, 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 solum, solibus, solibus. Mais alguns exemplos da líquida L. Cônsul, que significa cônsul, genitivo cônsulis. Declinação: cônsul, cônsul, cônsulem, cônsulis, cônsuli, cônsule. Plural: cônsules, 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 cônsulum, consulibus, consulibus. Agora a palavra exul, que significa exilado. O genitivo é exulis. Exul, exul, exulem, exulis, exuli, exule. Plural: exules, 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 exulum, exulibus, exulibus. Exemplos agora da declinação de temas em R. Anser significa pato, ganso. Genitivo anseris. Anser, anser, anserem, anseris, anseri, ansere. Plural: anseres, anseres, anseres. Anserum, anseribus, anseribus. Outra palavra, later, que significa tijolo. Genitivo lateris. Later, later, laterem, lateris, lateri, latere, lateres, 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 laterum, lateribus, lateribus. Mais um exemplo, mulher, que significa mulher, esposa. O genitivo é mulieres. Mulher, mulher, mulierem, mulieris, mulieri, muliere. Mulieres, 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 mulierum, mulieribus, mulieribus. Palavra passer, que significa pardal, genitivo passeris.
passer, passer, passerem, passeris, passeri, passere. Passeres, 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 passerum, passeribus, passeribus. Declinação da palavra Caesar, que significa César, mas pode significar também imperador. Genitivo Caesaris. Caesar, Caesar, Caesarem, Caesaris, Caesari, Caesare. Caesares, 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 Caesarum, Caesaribus, Caesaribus. Palavra fur, que significa ladrão, genitivo furis. Fur, fur, furem, furis, furi, fure. Fures, 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 furum, furibus, furibus. Augur, que significa augure, adivinho ou sacerdote. Genitivo auguris. Augur, augur, augurem, auguris, auguri, augure. Augures, 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 augurum, auguribus, auguribus. Mártir, que significa mártir, genitivo martyris. Mártir, mártir, martyrem, martyris, martyri, martyre. Martyres, 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 martyrum, martyribus, martyribus. Vultur, que significa abutre. Genitivo vulturis. A declinação é sempre a mesma, é uma repetição. Vultur, vultur, vulturem, vulturis, vulturi, vulture. Vultures, 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 vulturum, vulturibus, vulturibus. Mais um exemplo, a palavra cráter, que significa vaso, taça. É uma palavra de origem grega. O genitivo é crateris. E como é uma palavra de origem grega, alguns casos terão dupla forma, a forma propriamente latina e a forma grega. Cráter, cráter, craterem ou cratera. Cratera é a forma grega do acusativo singular. Genitivo crateris ou crateros. Crateros é a forma grega do genitivo singular. Dativo crateri, ablativo cratere. Plural crateres, crateres, acusativo plural. Crateres ou crateras. Crateras é a forma grega do acusativo plural. Genitivo craterum, dativo crateribus, ablativo crateribus. Alguns substantivos em R, em que o R é precedido por um E, perdem esse E nos casos que não o nominativo e vocativo singular. Então, exemplos. Pater significa pai, genitivo patris, com a perda do E. Mater, mãe, genitivo matris, com a perda do E. Frater, irmão, genitivo fratris, com a perda do E. Acipiter significa abutre, ave de rapina, pode significar também ladrão. Genitivo acipitris. Linter, uma espécie de embarcação, uma canoa. Genitivo lintris. Úter é um saco para transportar líquidos. Genitivo útris. Venter significa barriga. Genitivo ventris. Algumas dessas últimas palavras são consideradas como pertencentes ao tema em i breve. Isso justifica o fato de o genitivo plural dessas palavras ter a terminação
e Por exemplo, lintrium, utrium, ventrium. Exemplos da declinação dos substantivos sincopados. Pater, pai, genitivo patris. Então, nominativo e vocativo não sincopado, pater, pater. Todos os outros casos são sincopados. Patrem, patris, patri, patre, patres, 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 patrum, patribus, patribus. O mesmo vale para mater, que significa mãe, genitivo matris, então mater, mater, depois matrem, matris, matri, matre, matres, 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 matrum, matribus, matribus. O mesmo vale para frater, que significa irmão, frater, frater. Todos os demais casos são sincopados, fratris, fratrem, fratri, fratre, fratres, 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 fratrum, fratribus, fratribus. Venter, que significa barriga. Esse tema, muito possivelmente, é um tema em I breve, não um tema em R. Genitivo ventris. Então, singular. Venter, venter, ventrem, ventris, ventri, ventre. Plural. Ventres, ventres. Acusativo plural há duas formas, indicando que se trata de uma palavra de tema em I breve. Ventres, que seria a terminação do tema consonântico, e o ventris, que seria a terminação do tema na vogal breve I. O mesmo vale para o genitivo plural. Ventrum, tema em consoante, ventrium, tema em I breve. Dativo e ablativo, ventribus. Uma observação sobre os nomes dos meses que terminam em ER. Trata-se de 4 meses: September, October, November, December. Essas 4 palavras são, na verdade, não substantivos, mas adjetivos com o substantivo mensis implícito. Eles têm, na verdade, o tema não em R, mas em I breve. Há um grupo de nomes cujo nominativo singular é em OR com O breve e o genitivo singular em ORIS com O longo. Essas palavras eram originalmente não em R, mas em S, em sibilante. Originalmente, elas tinham o tema os com O longo e o nominativo e vocativo singular era em os e o genitivo singular era em ossis. Nós sabemos que frequentemente em latim o S intervocálico transforma-se em R. Esse fenômeno é chamado de rotacismo. O que ocorreu foi que as formas que não o nominativo e vocativo do singular transformaram o S em R, já que o S, nessas outras formas, era um S intervocálico. Em seguida, o R se impôs também, por analogia, no nominativo e vocativo do singular. Como, em latim, o R final abrevia a vogal anterior, o O passou a ser breve. Então, isso explica o fato de nós termos um grupo de palavras que tem o nominativo singular em OR com O breve e o genitivo singular em ORIS com O longo. Então, nominativo e vocativo singular, OR com O breve. Todos os demais casos terão o O longo. Exemplos. Amor significa amor, genitivo amores. Color significa cor, genitivo colores.
Com relação a essa palavra, há o testemunho da forma colos em latim antigo. Clamor significa grito, genitivo clamores. Dolor significa dor, genitivo dolores. Honor significa honra, genitivo honores. Também no caso de honor, há o testemunho da forma onos em latim antigo, corroborando o fato de se tratar de uma palavra que tinha tema originalmente em S. Labor significa trabalho, genitivo labores. Também aqui há o testemunho da forma labos. Maior significa tristeza, aflição, genitivo maiores. Odor significa cheiro, genitivo odores. Também nesse caso há o testemunho da forma odos, em latim antigo. Uxor significa esposa, genitivo uxores. Nesse grupo encontram-se também os substantivos formados a partir do sufixo tor, cujo genitivo é tores. Doctor, doutor, doctores. Fautor, defensor, fautores. Conditor, criador, conditores. Conditor, confeiteiro, conditores. Auditor, ouvinte, auditores. Actor, empreendedor, actores. A palavra arbor, que significa árvore, e vem do latim antigo arbos, portanto, tema em sibilante, tem o genitivo singular arboris com O breve. Os comparativos, que nós estudaremos mais tarde, pertencem também a esse grupo. Exemplos da declinação de palavras que pertencem a esse grupo, que possui o nominativo singular em or com O breve, e nos demais casos esse O será longo. Uxor, que significa esposa, possui o genitivo uxores com O longo. Então a declinação é exatamente como a declinação de qualquer palavra de tema em R. Uxor, uxor, uxorem, uxoris, uxori, uxore, uxores, 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 uxorum, uxoribus, uxoribus. Exemplo de uma outra palavra com o sufixo tor, auditor, que significa ouvinte, genitivo auditores, auditor, auditor, auditorem, auditores, auditori, auditore, auditores, 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 auditorum, auditoribus, auditoribus. Até agora, nós abordamos os substantivos masculinos e femininos de tema em líquida. A partir de agora, nós abordaremos os substantivos neutros de tema em líquida. Com relação à declinação, os substantivos neutros têm a seguinte peculiaridade: o nominativo, vocativo e acusativo do singular consistem no tema puro, isto é, no tema sem acréscimo de nenhuma terminação. E o nominativo, vocativo e acusativo do plural possuem a terminação a breve. Os demais casos são declinados do mesmo modo que os masculinos e femininos. Usam-se, então, para os casos que não o nominativo, vocativo e acusativo, as terminações que são também utilizadas para os masculinos e femininos. E vale para os neutros a mesma observação que já se fez para os masculinos e femininos.
Utiliza-se o tema do genitivo para declinarem-se todos os casos, com exceção daqueles que possuem o tema puro. Isto é, com exceção do nominativo, vocativo e acusativo do singular, todos os demais casos são declinados de acordo com o tema do genitivo singular. Há alguns substantivos de tema em L e vários substantivos de tema em R. Vejamos exemplos de substantivos de tema em L. Mel, que significa mel. O genitivo singular é melis com 2 L's. Fel, que significa vesícula biliar. O genitivo singular é felis com 2 L's. Sil, que é um tipo de solo mineral. O genitivo singular é silis. Vejamos agora alguns exemplos de tema em R. Iubar, que é uma luz brilhante, genitivo iubaris. Néctar, que é néctar, bebida dos deuses, genitivo néctaris. Far, trigo, genitivo faris, com 2 R's. Acer, que é um tipo de árvore, em português chama-se bordo, genitivo aceris. Cadáver, que é cadáver, genitivo cadáveres. Kicker, grão de bico, genitivo kikeris. Lácer, que é uma resina aromatizante, genitivo láceres. Papauer, papoula, genitivo papaueris. Piper, que é pimenta, genitivo piperis. Suber, que é um tipo de árvore, sobreiro, genitivo suberis. Tuber, que é trufa ou então tumor, genitivo tuberis. Uber, que é teta, mama, genitivo uberis. Zingiber, gengibre, genitivo zingiberis. Wer, primavera, genitivo weris. Ador, é uma espécie de trigo, genitivo adoris. Observe que no caso de ador, o tema do genitivo possui O longo. Já no nominativo, vocativo e acusativo do singular, o O é breve. Aequor, que significa planície, genitivo aequoris. Mármor, mármore, genitivo mármores. Fulgor, relâmpago, genitivo fulguris. Gutur, garganta, genitivo guturis. Murmur, que é ruído, genitivo murmuris. Sulfur, enxofre, genitivo sulfuris. Ebur, que pode significar elefante ou marfim, genitivo eboris. Observem que o tema do genitivo eboris é em O e o tema do nominativo, vocativo e acusativo é em U. Fêmur, que é coxa, genitivo femoris. Também aqui o tema do nominativo, vocativo e acusativo é em U e o tema do genitivo em O. Iecor, que significa fígado, genitivo iecoris. Aqui também o tema do nominativo, vocativo e acusativo é em U e o tema do genitivo em O. Robur, que é um tipo de carvalho, genitivo roboris. Também aqui o nominativo, vocativo e acusativo do singular tem U como última vogal do tema, já o tema do genitivo tem O como última vogal do tema. Vejamos agora exemplos de declinação de substantivos neutros de tema em líquida. Mel,
significa mel, genitivo mellis. Declinação: nominativo, vocativo e acusativo do singular possuem o tema puro, mel, 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 sendo que o duplo L final é reduzido a um único. Genitivo mellis, dativo melli, ablativo melle ou melli. Melli tem a terminação dos temas em i breve. Plural: nominativo, vocativo e acusativo, mella, mella, mella. Genitivo: mellum ou mellium. Mellium tem a terminação dos temas em i breve. Dativo e ablativo: mellibus. Néctar, que significa néctar, que é a bebida dos deuses. Genitivo: nectaris. Essa palavra só existe no singular. Então, os três casos iguais, nominativo, vocativo e acusativo: néctar, néctar, néctar. Genitivo: nectaris, dativo nectari, ablativo nectare. Cadáver significa cadáver, genitivo cadáveris. Declinação: nominativo, vocativo e acusativo, os três casos iguais do singular: cadáver, cadáver, cadáver. Genitivo cadáveris, dativo cadáveri, ablativo cadávere. Plural: nominativo, vocativo e acusativo: cadávera, cadávera, cadávera. Genitivo cadáverum, ablativo e dativo cadáveribus. Aequor significa planície, genitivo aequoris. Nominativo, vocativo e acusativo do singular: aequor, aequor, aequor. Genitivo aequoris, dativo aequori, ablativo aecore. Plural: aecora, aecora, aecora. Genitivo aecorum, dativo e ablativo aecoribus. Mais dois exemplos. Murmur, que significa ruído. Genitivo murmuris. Então, os três casos iguais do singular: murmur, murmur, murmur. Genitivo murmuris, dativo murmuri, ablativo murmure. Os três casos iguais do plural: murmura, murmura, murmura. Genitivo murmurum, dativo e ablativo murmuribus. Um último exemplo: robur, que significa um tipo de carvalho. Genitivo roboris, tendo O como última vogal do tema, ao contrário do nominativo singular, que tem U como última vogal do tema. Então, os três casos iguais do singular: robur, robur, robur. Genitivo roboris, dativo robori, ablativo robore. Plural, os três casos iguais: robora, robora, robora. Genitivo roborum, dativo e ablativo roboribus. Com isso, nós terminamos a exposição dos temas em líquidas em L e R que pertencem à terceira declinação. O próximo vídeo continuará abordando os temas consonânticos e passará, então, a considerar os temas em consoantes nasais.